A partir de agora, nós vamos estudar um outro tópico de auditoria. Então, o que nós vamos ver a partir de agora é risco em auditoria, que é um assunto muito importante para a prova de vocês. E aí a gente já vai ver aqui, eu já vou aproveitar que estou olhando para vocês e vocês estão aqui comigo na tela, para a gente dar uma primeira ideia sobre risco. Primeira ideia sobre risco. Risco é um evento futuro e incerto. O que eu quero dizer com isso? Que o risco, ele é risco porque ainda não aconteceu. Aquele fato ainda não aconteceu. E eu também não sei se vai acontecer. Ou seja, é um evento futuro e incerto. Eu também não sei se vai acontecer. Tá ok? Vamos para a tela agora, que a gente vai começar agora a aprofundar essa ideia de risco de auditoria, já com a definição da NBC TA 200. Então vamos lá. A NBC TA 200, que é a norma base, é uma norma base para auditoria independente das demonstrações contábeis, define o risco de auditoria da seguinte maneira: risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contiverem distorção relevante. Ou seja, risco, há distorções relevantes mas o auditor diz que não há. Tranquilo? Tá aqui a explicação, ó. Vamos circular em azul aqui, ó. Então esse é o conceito de risco de auditoria. Existem distorções relevantes, mas o auditor, por algum motivo, diz que não existem. Não conseguiu identificar, conseguiu, mas acabou considerando de forma equivocada, enfim. O risco de auditoria é o risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada, ou seja, a opinião dele está errada quando as demonstrações contábeis contêm distorção relevante. Ou seja, isso só pode ser o quê? Existem distorções relevantes, mas o auditor não considera que existem, ou não identifica, ou não coloca no relatório que existem. Tá ok? O risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção relevante e do risco de detecção. E a gente vai aprender isso agora. Em outros vídeos eu já até citei um pouco o que significa cada um, agora é hora de aprofundar essas definições de risco de auditoria. Então, como nós acabamos de ver, o risco de auditoria é uma função de dois riscos: distorção relevante e detecção. Eu tenho invertidos aqui, ó. Então, risco de detecção e risco de distorção relevante. O que é o risco de detecção? Risco de detecção é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor não detectem uma distorção relevante. Ou seja, é o risco inerente ao trabalho do auditor. É o risco de que o auditor não detecte uma distorção relevante que exista na auditoria. Ou seja, aqui eu já estou considerando a existência de uma auditoria, a existência do trabalho do auditor. Ou seja, eu tenho auditoria, o auditor está aplicando os procedimentos, mas ainda que ele aplique os procedimentos, há um risco de que esses procedimentos não detectem essa distorção relevante. E o risco de distorção relevante? Esse risco de distorção relevante é o risco considerado antes da auditoria. Ou seja, colocando uma linha do tempo aqui embaixo, eu tenho aqui a minha auditoria. Nesse ponto aqui eu tenho uma auditoria. Os riscos considerados anteriormente à auditoria são relacionados ao risco de distorção relevante.
E os riscos envolvidos no trabalho do auditor são ou estão relacionados ao risco de detecção. Tranquilo, então? Agora a gente vai dar mais uma aprofundada, vocês vão ver como é fácil isso aqui. O risco de distorção relevante consiste em dois componentes descritos a seguir. E a gente vai ver agora quais são os componentes do risco de distorção relevante. Risco inerente e risco de controle. O que é o risco inerente? É o risco considerado antes da gente considerar os controles. E o risco de controle é o risco próprio do controle interno, ou seja, é o risco de uma distorção não seja prevenida, detectada e corrigida pelo controle interno. A identificação dos riscos, a gente vai ver daqui a pouco, é responsabilidade da administração. Então, vamos passar aqui para uma tela em branco para evitar qualquer tipo de confusão, a gente vai reexplicar tudo desenhando. Então vamos lá. Primeiro, responsabilidade pela identificação dos riscos. É da administração. Tá ok? Então, a primeira ideia que a gente tem que ter é essa. Não é o auditor interno, o auditor externo, é a administração da entidade que é responsável pela identificação dos riscos. Tá ok? Só que agora nós vamos considerar o risco de auditoria. E aí nós vimos o seguinte, que o risco de auditoria é o risco de que o auditor não detecte ou não identifique uma distorção quando ela efetivamente há. Ou seja, ele vai emitir uma opinião inadequada. E o risco de auditoria, que é o risco de que ele emita uma opinião inadequada quando existem distorções relevantes, ele vai ser dividido em dois momentos. Um momento anterior à auditoria e um momento relacionado ao trabalho do auditor. Esse segundo caso aqui nós já vimos que é o risco de detecção. E o primeiro caso, que é o risco considerado antes do trabalho de auditoria, é o risco de distorção relevante. Tudo bem até aqui? Vamos lá, pessoal, com calma para não confundir. De novo, risco de auditoria não é a mesma coisa que risco de detecção. O risco de auditoria considerado como um todo engloba o risco de distorção relevante e o risco de detecção. O risco de detecção, o risco de distorção relevante é aquele risco considerado antes do trabalho do auditor. Então ainda não teve trabalho do auditor. Não teve auditoria ainda. Eu tenho algum risco envolvendo a minha auditoria considerada como um todo? Sim, é o risco de distorção relevante. Esse risco de distorção relevante é dividido em dois componentes. O risco inerente e o risco de controle. Com isso, nós podemos dizer o seguinte, olha que interessante. Nós temos aqui 1, risco inerente, 2, risco de controle, 3, risco de detecção. Que riscos são esses? O risco inerente, vou colocar uma marca aqui embaixo para vocês não se esquecerem. Risco inerente, vou colocar em verde, escuro. Risco inerente é o risco próprio da atividade da empresa. Próprio da empresa. Aqui,
nós não estamos considerando ainda o risco de detecção. Por quê? Porque lembre-se que esse risco faz parte do risco anterior à execução dos trabalhos, e nós também não estamos considerando a existência de controles internos. Por quê? Porque quando a gente considera a existência dos controles internos, nós já estamos falando do risco de controle. Então, o risco inerente é o risco próprio da empresa. É aquele risco que, independente de ter boa auditoria, de ter bons controles internos, eu vou ter ainda assim um risco naquele trabalho, naquela atividade, um risco naquelas demonstrações contábeis. Vamos dar um exemplo aqui de um risco, de uma empresa com alto risco inerente à sua atividade. Uma empresa aérea. A empresa aérea, quando tem um acidente aéreo, a empresa normalmente tem que indenizar familiares. É um acidente com uma comoção muito grande, porque às vezes no acidente aéreo você tem um grande número de vítimas no mesmo ponto. Então, é uma empresa com uma atividade que traz um risco inerente alto. Observe que eu não estou falando aqui de controle interno, não estou falando de auditoria, eu estou falando da própria atividade da empresa. Tranquilo? E o risco de controle? Bom, como o próprio nome diz, é o risco de que os controles internos da empresa não previnam as distorções relevantes que eventualmente venham a ocorrer. Ou seja, eu tenho controles internos implementados, mas esses controles internos, por algum motivo, que pode ser até a própria limitação natural dos controles internos, que não tem como atuar em todas as posições de forma igual, tem um custo-benefício, enfim, que esses controles internos implementados não consigam prevenir as distorções relevantes. Então, se a questão falar de risco relacionado ao controle interno, eu estou falando de risco de controle. Se a questão falar de risco relativo à atividade da empresa, risco desconsiderando controles internos, desconsiderando a atividade da auditoria, eu estou falando de risco inerente. Por que que esses dois riscos aqui, juntos, inerente e controle, são relacionados formam um risco de distorção relevante? Porque nesse momento a gente ainda não tem o trabalho da auditoria, ou seja, são riscos considerados anteriormente ao trabalho do auditor. E o risco de detecção, que já é posterior ao trabalho, já faz parte do trabalho do auditor, aí agora sim, é o risco de que os procedimentos de auditoria implementados, realizados, aplicados, não identifiquem as distorções relevantes. Então, com esse slide, vocês têm condições de acertar a maioria das questões que forem surgindo. Por quê? Porque vai estar lá a questão batida, dizendo, o risco de auditoria é o risco de que o auditor emita uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorções relevantes. Está aqui, né? Vou colocar aqui, opinião inadequada demonstrações contábeis contêm distorções relevantes. Aí vocês vão dizer que está certo, é isso aí. E o risco considerado anteriormente ao trabalho de auditoria, que risco que é? É o risco de distorção relevante. É isso que vai estar lá na questão. E o risco considerado antes dos controles e antes da detecção, ou melhor, e antes da auditoria, né, desconsiderando controles e auditoria, é um risco inerente. E o risco de que os controles não previnam as distorções, é o risco de controle. E o risco de que os procedimentos do auditor, o trabalho do auditor, não consigam identificar essas distorções relevantes, é o risco de detecção. Então, como eu disse, a gente consegue matar quase todas as questões somente com esse slide. Lembrando o que eu falei de início, que a responsabilidade pela identificação dos riscos é da própria administração. Respirem, bebam um pouco d'água e vamos retomar. Exercícios sobre risco de auditoria. Vamos lá que a gente vai ter alguns exercícios agora e depois a gente vê se tem
se tem dúvidas no fórum, o pessoal vai para o fórum para poder apresentar as dúvidas. Tendo dúvida na aula, fórum. Lembro mais uma vez, agora começando os exercícios, podendo estudar os vídeos com o material à mão, seja impresso, seja no tablet, da maneira como vocês preferirem, é melhor, porque vocês podem fazer as marcações de vocês da maneira como vocês quiserem. Professor, não tenho nada aqui para anotar, não tem problema. Pega uma folha de papel e faça as anotações do que eu vou falando aqui, do que eu vou achando que é mais fácil, mais importante, tá ok? Primeira questão sobre risco de auditoria. Um auditor independente verificou que o valor de uma demonstração contábil antes da auditoria era diferente daquele exigido de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Olha a dica que a banca está dando aqui, ó, antes da auditoria. Dica da banca. A banca, em todas as questões, dá dicas para o candidato. Por quê? Se ela não der dica do que ela quer, ninguém vai acertar a questão, né? Deixar um tópico muito aberto, ninguém vai acertar. E olha a dica que ela deu aqui. Ela está falando aqui de um risco anterior ao risco de auditoria. Ou seja, ela está falando de um risco de distorção, ou melhor, de um risco de detecção? Não, não está. É o risco anterior ao trabalho de auditoria. Qual risco que nós vimos nas definições agora há pouco, que está relacionado à atividade anterior à auditoria? Seja ela inerente ao trabalho da empresa, inerente à própria empresa, seja ele considerado em relação aos controles internos. É um risco de distorção relevante. A própria banca já falou, o candidato, eu estou falando aqui agora de um risco considerado antes da auditoria. Nos termos da NBCTA 200, a possibilidade dessa diferença ser relevante é considerada risco de distorção relevante, pois é anterior ao risco de auditoria. Tá ok? O risco de auditoria, que é a alternativa A, que poderia confundir vocês, de acordo com a NBCTA 200, como nós vimos, é o risco mais amplo. É o risco de que o auditor emita uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contêm distorção relevante. É um conceito um pouco diferente, tá ok? Cuidado para não confundir aqui com a alternativa A, que está errada. Risco de asseguração razoável. Não há essa definição e classificação. Risco derivado do julgamento profissional e risco derivado do ceticismo profissional. Pessoal, se a gente está falando de um risco considerado antes da auditoria, eu não posso estar considerando aqui o julgamento profissional do auditor e o ceticismo profissional, né? Estão fora do conceito que a banca está exigindo. Tranquilo, então? Faça essa questão. Questão recente, TRF3 2016 da FCC, banca extremamente tradicional. 2. As demonstrações contábeis da empresa Ferro Branco do Brasil S.A., relativas ao exercício de 2012, apresentaram distorções relevantes. Olha a dica, começou, hein? A banca está falando o seguinte, olha, as demonstrações contêm distorções relevantes. Ok, marca isso aqui. E o auditor não detectando o quê? As distorções relevantes, ou seja, o auditor não detectou as distorções relevantes. Emitiu um relatório contendo opinião inadequada, ou seja, o auditor disse que não há distorções relevantes, mas há distorções relevantes. Esta situação, de acordo com as normas de auditoria, caracteriza, aqui no caso, a definição da NBCTA 200, nós já vimos algumas vezes nessa aula, é o risco de auditoria. Tá fácil aqui agora, né? Agora tá fácil, né? Agora tá fácil. É por isso que tem que revisar, porque se não chega no dia da prova, parece que a prova está em grego. Por quê? Porque hoje, com material na mão e assistindo a aula, tá fácil. Mas vocês têm que revisar daqui até lá, dar uma forma de revisar para poder continuar com isso, com a informação na cabeça. Então, vamos lá. Vamos ver se dá para eliminar algumas alternativas aqui. Inadequação dos procedimentos de auditoria. Não é isso que caracteriza como nós vimos, né? É uma definição mais ampla. Despreparo do auditor. Não necessariamente.
é justamente por existir um risco que a gente considera essa possibilidade. Pode ser que o auditor emita uma opinião inadequada, porque o próprio trabalho do auditor tem limitações. Então, não é despreparo do auditor. Inadequação da evidência, inadequação dos papéis de trabalho. Também não dá para considerar isso, né? A evidência de auditoria pode ser inadequada, pode não ter qualidade, quantidade suficiente, mas não é isso que a norma define. E a inadequação da elaboração dos papéis de trabalho não está considerando risco. Os papéis de trabalho são elaborados pelo auditor para poder materializar as conclusões, as evidências que ele identificou nos trabalhos. Mas se são inadequados ou não, o que importa aqui é que esse risco está relacionado ao risco de auditoria. Ok? Vejam, aqui nós estamos falando de uma definição. Observe, de acordo com as normas de auditoria. Então, a NBC-TA 200 é clara, tá ok? Então, não tem melhor alternativa aqui. A alternativa correta, de acordo com as normas de auditoria que a banca está pedindo, é a alternativa B. 3. O risco de que uma distorção relevante, que indique que as demonstrações contábeis estejam apresentadas adequadamente em todos os aspectos relevantes, não seja, dica da banca, não seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade auditada, caracteriza o risco de auditoria denominado, vamos lá. Eu estou falando aqui, então, do risco de que o controle interno não previna, não detecte e não corrija tempestivamente uma distorção relevante. Esse risco é o risco de controle. Não tem mistério nenhum, não vou nem fazer mistério em relação às outras alternativas, tá ok? Nós já estudamos, nós vimos lá no nosso esquema que o risco relacionado à qualidade do controle interno é o risco de controle. Bem simples essa questão também. Questão recente da FCC. Mais uma questão recente da FCC, da Fundação Carlos Chagas. Risco de auditoria é a possibilidade do auditor expressar uma opinião inadequada pelo fato das demonstrações contábeis apresentarem distorções relevantes. Essa é a definição da NBC-TA 200, como nós já vimos. O auditor deve executar procedimentos para que esse risco de auditoria seja reduzido a um nível aceitavelmente baixo. Mesmo com a adoção desses procedimentos, observem, mesmo com esses procedimentos, pode ocorrer a não percepção de uma distorção relevante. Por quem? Pelo auditor, né? Não percepção de uma distorção relevante. Ou seja, o auditor aplicou os procedimentos de auditoria, mas ainda assim pode ser que as distorções relevantes não sejam detectadas. Esse fato, essa possibilidade é determinada, é denominada como risco de detecção. Não dá nem para fazer mistério também, né, pessoal? Observem que com aquele slide padrão, aquele esquema padrão, a gente consegue matar a maioria dessas questões que vão aparecendo. Questão 4, letra B. Questão 5, FCC 2013. As dificuldades próprias dos trabalhos de auditoria têm como origem a natureza das informações contábeis e dos procedimentos de auditoria, bem como a necessidade da condução dos trabalhos por um período razoável. Assim, a possibilidade do auditor expressar uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorções relevantes, a exemplo da diferença entre valores, recebe o nome de definição da NBC-TA 200. Mais uma vez. Então, quando eu tenho distorções relevantes, mas o auditor emite uma opinião inadequada, ou seja, o auditor não identifica, não cita essa opinião, ele está falando do risco de auditoria, definição da NBC-TA 200. Mais uma vez. Erro operacional não, distorção de conclusão. Quando o candidato lê um tópico na prova que ele nunca ouviu falar,
ele tem que desconfiar, porque ele já estudou tanto, né? Aí ele lê lá nome de distorção de conclusão, ele nunca ouviu falar nisso, o professor também nunca falou, eu também nunca ouvi falar, então não pode ser, né? Erro relevante, também não. Acidente de auditoria, a questão está tão fácil, por eliminação, que daria para a gente ver que é risco de auditoria. Essa questão foi dada na prova, tá ok? E eu tenho certeza que vocês concordam comigo, quem está assistindo o vídeo. Sexta questão, em auditoria, o denominado risco de detecção. Esse é o momento em que o candidato se empolga e fala, essa eu sei, vou fazer que essa eu sei, mas mesmo assim ele tem que ler com calma, tá ok? O que é o risco de detecção? É o risco relacionado ao trabalho do auditor, não é isso? É o trabalho relacionado, ou risco relacionado à aplicação dos procedimentos de auditoria. Ele aplica procedimentos de auditoria, mas ainda assim, fazendo auditoria, pode ser que ele não consiga identificar as distorções relevantes. Vamos ver a alternativa que mais se coaduna com essa definição que eu acabei de repetir. Então, risco de detecção independe da suficiência e adequação das evidências de auditoria coletadas pelo auditor para a emissão do seu relatório. Ora, se o risco de detecção está relacionado ao trabalho do auditor, à aplicação dos procedimentos, é claro que ele depende das evidências, da qualidade, né, suficiência, quantidade e adequação, qualidade das evidências. Então é claro que depende. Então a alternativa A está errada. Alternativa B, o risco de detecção é uma função direta da eficácia dos controles internos da entidade? Não. Esse risco aqui é o risco de controle. Letra C. É invariável, qualquer que seja a atividade da entidade e as classes de transações por ela praticadas. Se a gente falar que o risco de detecção tem essa relação, a gente vai estar levando isso lá para o lado do risco inerente. Quando a gente fala da atividade da entidade, a gente está indo lá para o lado do risco inerente. Então está errado também. A gente está falando de risco de detecção. Letra D, existe independentemente da auditoria. Não, é errado. É justamente o risco relacionado à auditoria. Não é inerente como está escrito aqui. Aqui também é risco inerente. E por fim, que eu espero que seja o gabarito, o risco de detecção está diretamente relacionado à natureza, à época e à extensão dos procedimentos de auditoria. É exatamente isso. É exatamente esse o gabarito. Então, a sexta questão, gabarito, letra E. Sétima questão, é correto afirmar? Correto afirmar. Letra A. Risco de auditoria independe do planejamento eficaz dos trabalhos a serem desenvolvidos na entidade. Não, claro que não. Por quê? Porque eu tenho que planejar bem justamente para que eu, na execução do meu trabalho, eu possa reduzir o nível de risco, ou melhor, reduzir o risco a níveis aceitáveis. O risco de auditoria não é o risco de que o auditor não identifique uma distorção, ou melhor, a distorção relevante e o auditor não considera, isso é a definição de risco de auditoria? Pois bem, pois depende do planejamento eficaz, logicamente, né? Risco de detecção aumenta quando se utilizam técnicas de amostragem adequadas para aplicação de testes substantivos em um grande número de itens auditados. Então vamos lá, pessoal. Lembrem-se que o risco de detecção é o risco do trabalho do auditor, não é isso? Da aplicação de procedimentos não surtirem tanto efeito quanto esperado e ele não conseguir identificar distorções relevantes. Aqui está dizendo o seguinte, que esse risco aumenta quando eu utilizo técnicas de amostragem adequada em um grande número de itens. Ora, se eu tenho técnicas de amostragem adequadas num grande número de itens, isso quer dizer que o meu trabalho de auditoria vai ser bem realizado, que a probabilidade desse trabalho ser bem realizado aumenta. Ou seja, se o meu trabalho vai ser mais bem realizado, o risco de detecção diminui, né? Ou seja, B também está incorreto. Letra C, risco inerente
é sempre o mesmo, qualquer que seja a atividade da entidade. Não, já vimos que não, né? O risco inerente vai variar em relação à atividade da entidade, em relação às classes de transações e saldos que vão ser examinados, enfim. É um risco inerente àquela atividade especificamente. Letra D, risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção relevante e o risco de detecção. Correto. Letra D. Não é isso? Aqui, ó. Risco de auditoria é função do risco de distorção relevante. Vamos colocar um mais aqui, vamos colocar um asterisco aqui, ó. E do risco de detecção. Então, a alternativa D está correta. E letra E, o processo de auditoria independente não sofre limitações inerentes ao próprio trabalho a ser desenvolvido e, portanto, não há risco de auditoria. É absurdo, né? Isso aqui foi na montagem da questão, quem montou a questão não tinha a alternativa E e jogou esse absurdo aí para completar, só pode. Então, sétima questão, gabarito, letra D. Oitava questão. Olha quanta coisa escrita, mas vamos lá que a gente tem que ir quebrando a questão para ver o que interessa, né? Senão a tendência do candidato é ler e se perder. Ele tem que buscar na questão o que realmente interessa. Vamos lá. A empresa Condor atua no segmento de crédito pessoal com financiamentos até R$30 mil. Como sua política de análise de crédito é bastante flexível, possui um volume de operações grande, fazendo com que as perdas por inadimplência sejam absorvidas pelas operações. Como a política comercial é atuar junto a grandes lojas de varejo, a empresa concede aos inadimplentes 80% de perdão nas multas e juros, concedido pelo próprio colaborador no caixa, desde que o cliente venha até as lojas parceiras para quitar os débitos. O auditor constatou que, devido à facilidade de concessão de descontos, os funcionários passaram a se apropriar das quitações em dinheiro feitas pelos inadimplentes, dando desconto e ficando com dinheiro. Segundo os conceitos de auditoria, a fraude evidencia um risco de... Então vamos lá, o que a gente tem que entender aqui? O que está faltando nessa empresa? O que está aumentando o risco aqui? O problema evidenciado aqui, para a gente saber qual risco a gente está falando, é um problema de um risco inerente, ou seja, da própria atividade da empresa? Primeira pergunta que a gente faz, seria? Eu acho que não. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é uma fraude. Né? A empresa atua com análise de crédito flexível, tem todas as características, mas se ela não tivesse a fraude, ou se ela tivesse a fraude e ela tivesse sido detectada, prevenida, ela não teria problema. Então, a gente pode cortar aqui o risco inerente, né? Risco de operações e de risco de monitoramento, a gente também pode cortar, porque não existe. Não existe na nossa doutrina e nas nossas normas, tá ok? Risco inerente. Vamos lá, o segundo risco que a gente pode raciocinar sobre ele. É um risco da atividade do auditor? Ou seja, é um risco de detecção? Não. Tanto não é que o auditor... Olha o que a banca está falando para vocês, olha só. O auditor constatou, ou seja, não tem nada a ver com risco de detecção. O auditor, coitado, fez o trabalho certo dele e constatou que há essa facilidade de concessão dos descontos, ou seja, há facilidade, mas os funcionários passaram a se apropriar e os controles internos da empresa não conseguiram prevenir isso. Então, risco de detecção também não, e a gente já pode dizer aqui que é um risco de controle. Por quê? Observem de tudo isso que está escrito. A gente chega à seguinte conclusão, olha, realmente a empresa tem um risco inerente alto, mas se tivesse um controle interno bem aplicado, ela preveniria essas fraudes. Porque o que está acontecendo aqui é que o próprio funcionário concede o desconto e que há facilidade de concessão desses descontos sem controle. De um supervisor não há esse controle. Então está bem fácil aqui de dizer que é o risco de controle. Mas para isso tem que ver com calma, tem que ler com calma a questão. Tranquilo? Questão 9. É incorreto afirmar. Letra A. As demonstrações financeiras das companhias abertas devem ser obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na CVM. Sim, não vimos em sala, mas é isso aí.
pelo menos nesse vídeo. O auditor deve reduzir o risco de auditoria a zero. Opa, peraí. Reduzir o risco de auditoria a zero. E, portanto, obter segurança absoluta de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante devido à fraude ou erro. Bom, aqui já está incorreto, seria esse aqui o gabarito, tá ok? Professor, por que é que não posso reduzir o risco de auditoria a zero? Eu vou voltar rapidinho aqui, ó, lá no nosso quadro, pelo seguinte, por que que esse risco, eu vou botar outra cor aqui, vai ficar esquisito, mas olha só, por que que eu não posso reduzir esse risco a zero? Por quê? Por vários motivos. Um deles, o risco inerente é próprio da empresa. Então, por mais que eu tenha bons controles, por mais que eu faça um trabalho de auditoria padrão, por mais que eu faça tudo que esteja ao meu alcance, ainda assim vai haver um risco inerente, um risco próprio. Ou seja, se tiver aqui um risco baixo, já vai ser diferente de zero. Outro motivo, porque os controles internos têm uma série de limitações, como, por exemplo, o custo-benefício do controle. Eu não posso implementar um custo caro para verificar um processo relativamente barato. Vou dar um exemplo. Os descontos que nós acabamos de ver no exemplo de uma questão. Até 30 mil reais o desconto, enfim, desconto de R$1.000. Eu posso contratar um funcionário por 10 mil reais para verificar 5 descontos de R$1.000 ao mês? Não, eu não posso gastar 10 mil reais para controlar 5 mil reais. Tá ok? Não faria sentido. Então, também haveria, de qualquer maneira, haveria uma limitação no controle interno, haveria um risco de controle. E o risco de detecção? Pessoal, a auditoria é realizada por meio de testes e com amostragem. Eu não consigo dar segurança absoluta de nada. Eu sempre vou ter algum resquício de risco de auditoria, de detecção. Eu sempre vou ter o risco de que os procedimentos aplicados não consigam identificar as distorções relevantes. Tá ok? Então vamos lá, é isso aí. Eu sempre vou ter algum nível de risco. Então esse nível de risco sempre vai ser diferente de zero. É por isso que a questão está na 9, né? É por isso que a letra B está errada, e é o gabarito da questão. Eu não vou conseguir reduzir o risco de auditoria a zero. O risco de auditoria é função do risco de distorção relevante, que é inerente ao controle, e do risco de detecção. E, portanto, obter segurança absoluta, não. Eu, no máximo, vou ter uma segurança razoável, tá ok? Então, tá fácil essa aqui também. Vamos ver as demais? O objetivo de uma auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários? Sim. As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade, elaboradas pela administração? Sim. Com supervisão geral dos responsáveis pela governança? Sim. Professor, quem são os responsáveis pela governança? Como nós já vimos em outro vídeo, é o Conselho de Administração, a alta administração da entidade, o Conselho Fiscal pode ser considerado, Comitê de Auditoria, enfim, uma série de atores são responsáveis pela governança. E a letra E, risco de auditoria é o risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. Certo? Mais uma vez, essa definição da NBC TA 200, tá ok? Proibido errar na prova. Quem assiste às nossas aulas é proibido errar essa definição de risco de auditoria na prova, tá ok? Questão 10. Risco de auditoria pode ser definido como a possibilidade do auditor. Pessoal, eu vou dar até vontade de pular essa questão, né? Vamos lá. Eu vou direto aqui, ó. De novo, risco de auditoria pode ser definido como a possibilidade de o auditor expressar uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorções relevantes. D. Botar de novo aqui, ó. Definição da NBC TA 200. Professor, eu preciso estudar a NBC TA 200 para acertar essa questão? Não, gente, a gente está vendo aqui nessa aula várias vezes como é que as questões cobram essa definição, tá ok? Eu não preciso, tá aqui, ó, tá aqui o... E vai ter gente que vai errar, hein? Cuidado que vai ter gente que vai errar. E por último, questão 11, para a gente encerrar o nosso vídeo sobre risco de auditoria, de acordo com a NBC TA 200, o risco de que uma distorção relevante,
nos componentes das demonstrações contábeis não seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade, é denominado risco de controle, né? Fácil também. Pessoal, vem para mim aqui, a gente conclui agora o vídeo sobre risco de auditoria. Vocês observem que não há muitos aprofundamentos a serem buscados no tema risco de auditoria. Que o que consta do nosso PDF e o que consta do nosso vídeo é mais do que suficiente para que vocês possam acertar todas as questões da prova, que giram basicamente em torno das definições de risco de auditoria, que ocorre em função do risco de distorção relevante e do risco de detecção. E que o risco de detecção tem dois componentes, o risco inerente e o risco de controle. Cada um deles direitinho, bem definido pelas normas, bem definidos na nossa aula. Então está perfeitamente entendido, estão perfeitamente entendidos todos esses conceitos de risco, tá ok? Então aqui a gente encerra o tema risco de auditoria.